Essas pessoas, elas convivem com uma realidade dela. Ela não depende mais de ninguém. Ela diz para ela o seguinte: eu vou deixar de lado a tranquilidade e a segurança que eu posso ter com os meus filhos e vou viver de forma independente, mostrando aos que me cercam que eu tenho competência para isso. Foi uma pena a gente não ter conseguido com o tempo, né? Ia ser muito interessante se a gente pudesse mostrar na prática como é que funcionam os CRAS, né? Mostrando como é que os programas que tem dos idosos, eles se reunirem. É o que você falou de dança, de esporte, de lazer. De vez em quando a gente vê na televisão uma reportagem hoje mostrando fisioterapeutas ou então professores de educação física ensinando ele a fazerem ginásticas, né? Tem muita ação bacana, sabe? E eu acho que... E não precisa ter vergonha, né? Pode ir. Não, acho que não. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você tem o que é conhecido como Tancredão. Mas em Belo Horizonte, eu acho que até tem muita coisa em prol do idoso. Eu gosto muito de citar o interior, porque lá no interior não tem, às vezes, essa grandeza da capital, né? Porque Belo Horizonte tem muito. As ações da prefeitura são grandes na área do envelhecimento. Mas sempre vai faltar. Tá? Sempre vai faltar. Tenha dúvida. Eu acho que hoje o mundo discute. A Universidade de Osíris, agora eu fiz um curso lá em Madrid, eu acabei de fazer um curso lá, é envelhecimento ativo. É o idoso ativo, é isso que a gente tem que buscar, é o idoso laboral, é o idoso que... E isso é uma busca que não tem que ser para nós que já estamos, ou seja, eu estou perto, o professor já está. Mas para todos nós é sempre uma busca. A medicina hoje, eu já conheço médicos, eu conheci outro dia uma médica, e ela gostava demais de trabalhar numa área específica, ela abandonou tudo só para trabalhar com geriatria preventiva. Ah, sim. Ela está trabalhando já com pessoas a partir de 30 anos, já começando a olhar toda a reposição de ácidos, minerais, vitaminas, para a pessoa já envelhecer muito melhor. Quer dizer, o problema é o seguinte... Deixa eu aproveitar o tempo que nós estamos o seguinte, eu queria dar para cada um de vocês aí uma última palavra, se vocês pudessem dar assim, um incentivo, vamos dizer assim, gente, olha, uma palavra aí para poder falar, faça isso, né? Explique talvez, pode começar aqui por aí, que eu quero te fazer uma pergunta, você que é advogado, tem umas perguntas aqui realmente sobre a desaposentação. Mas aproveitando esse último momento aí para as considerações finais, eu queria pedir você, filho, depois você também, Felipe, passa aí para mim em 30 segundos aí o que você poderia passar aqui como mensagem aí, igual eu estou vendo você estimulando a pessoa realmente a viver esse momento da terceira idade, esse momento da melhor idade. Então eu queria que você aproveitasse, pode até olhar para a câmera aqui, e passar aí para essa turma aí um incentivo. Vou dizer. Então vamos lá. Eu diria o seguinte: idoso, essa é uma fase da vida onde você está agregando ao seu conhecimento a experiência. Conhecimento e experiência farão com que você, nesta idade, seja feliz, seja aquele que sabe buscar a felicidade e dentro dela ser digno desta felicidade. Amém. E aí, Felipe? Depois da fala do professor, mas eu gostaria de falar para não incentivar, né? Tanto assim para os idosos. Eu acho que eu queria falar para os jovens, que eles entendam que o envelhecimento é um processo. Começa a envelhecer desde que nasce. Desde o dia que nasce. O respeito aos mais velhos e essa condição de cultura é uma busca que agora só irá melhorar e facilitar quando eles atingirem a melhor idade. Nós já mais velhos e já caminhando para... E os que já estão lá, é a fala do professor, só extraiam toda aquela felicidade que está contida no coração e passem a ensinar os jovens, quem sabe. Muito bem. Bom, agora eu vou aproveitar e fazer a pergunta final para ele e você dar os comentários finais também. Okay. Bom, nós temos aqui mais 5 participantes, eu vou começar pelo Tony Almeida, aqui de Belo Horizonte, dizendo, olha, a grande verdade é que somos negligentes
com os nossos idosos em todos os sentidos, mas esquecemos que um dia seremos um deles. Temos aqui também o Cláudio, de Belo Horizonte também. Na minha opinião, faltam mais investimentos. Só faltou falar que área, Cláudio. Todas. Em todas as áreas, né? Outro dia, confesso para você, que eu fiquei assim, muito triste. Eu estava aqui na Pouso Alegre com Jacuí. E uma senhorinha com as compras no passeio. Ela tropeçou no passeio inacabado. Ela caiu de rosto no chão. Aí as pessoas levantaram ela, já estava com o rosto todo sangrando. Aquela artista, Beatriz Segal, ela foi mostrada na televisão, ela com o rosto, todo roxo, porque tinha tropeçado. Não sei se foi você que falou aí do passeio. Que caiu no passeio. Caiu no passeio. A gente pensa em mobilidade urbana, seria simplesmente o negócio do carro. 5 segundos. É verdade. O Felipe falou aqui do envelhecimento. A energia nossa vai acabando. Segundo a lei de entropia universal, se a energia vai acabando, o sistema todo fica desarranjado. Isso é para todo mundo. O jovem tem que saber disso. E para isso nós temos que o poder público pressionar, principalmente quem é dono de calçada, para arrumar elas, não é verdade? Não tem a dúvida. Agora é os casos das perguntas aqui, doutor. Sim. Qual o tempo médio para receber a desaposentação? É bem relativo isso, porque conforme a idade também vai incidir. Mas a média é a partir de 3 anos. Você aposentou... Não, qual o tempo médio para... Se ele entrar com a ação, normalmente demora o quê? 6 meses, um ano? Perdão. Nós temos decisões de 3 meses... 3 meses. A 2 anos. 2 anos. Tá, então, depende do caso, a cada situação. Exatamente. Entendi. O resultado é igual para todos. Entendi. Relativo é o tempo que um leva para o outro. Bom, aqui está perguntando, esse aqui foi o Paulo de Belo Horizonte. E a Maria José Menezes, temos que pagar advogado em caso de desaposentação? Precisa. Sim, porque Já vou fazer logo as duas perguntas que você já responde aqui. Tá, okay. E como fazer para procurar assistência na área jurídica gratuita no caso dos idosos? Olha, a Defensoria Pública não tem o conhecimento que atua com a ação de desaposentação. Né? Pelo menos é o meu conhecimento. Ela tem um núcleo específico, chama Núcleo do Idoso, é só procurar. Se trabalha, aí eu vou... Aqui. Não tenho certeza se no trabalha... CRA também? Não, é na Defensoria Pública. Defensoria Pública. Na Defensoria Pública. Deixa ele encerrar aqui, que faltam poucos minutinhos. Então, é porque... precisa do advogado, então. Precisa do advogado, porque a ação corre na Justiça Federal, tá? Não é contra o Estado, e sim contra a União. Então, o processo corre dentro da Justiça Federal. Entendi. Então, para aquele, só repetindo, né, Fernando, que aposentou e continua trabalhando ou trabalhou por algum tempo, tem direito a fazer essa revisão. E o teto hoje pago da aposentadoria é R$ 4.390. Né? Nós estamos falando do aposentado do regime privado, né? A pessoa que é servidor privado, ou seja, perdão, não é servidor público. E a aposentadoria pode chegar ao teto, que hoje é pago pelo INSS, R$ 4.390. Tá bom. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um e realmente o tempo é curto, né? A gente fala que 1 hora, a gente acha que demora nada, passa rapidinho. Querido, olha, no programa de hoje nós vimos sobre os desafios dos idosos. São tantos desafios, né? Finanças, saúde, tal qual outro pior ainda. Mas me parece aqui, principalmente na nossa enquete, nós realizamos aqui, que o maior desafio é receber o devido respeito e de compreender a importância do idoso para a nossa sociedade atual. Sabe, querido, o idoso está descrito na própria palavra de Deus como ancião. O ancião era o conselheiro, o juiz, o experiente, o sábio, o presbítero, o líder, o mestre. São aqueles que o próprio apóstolo Paulo recomenda cuidar e proteger o seu povo e a igreja. Quando Paulo estava em Mileto, ele manda chamar os anciões lá da igreja de Éfeso e diz que eles devem cuidar deles mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como líderes, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. O trabalho de Jesus não foi brincadeira. Aí Paulo fala, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Está descrito no livro de Atos 20. Sabe, querido, nessa passagem aprendemos, primeiro, que o povo e as instituições serão sempre alvo de ataque de lobos ferozes e interesseiros,
Pessoas se interessam apenas por riquezas e poder ao invés de cuidar e preservar do nosso povo e do patrimônio. Aprendemos também que Deus sempre convoca mais vezes os sábios e os mais experientes para a tarefa de trazer proteção e cuidado e ensino também. Nós precisamos crer e valorizar a cada dia mais os princípios dos mais velhos, os mais experientes. Precisamos absorver os seus ensinos e conselhos. Está chegando a hora e a nossa vez de assumirmos as nossas obrigações no cuidado e a preservação daquilo que nós cremos. Amanhã devemos reconhecer o valor dos nossos idosos de hoje e honrá-los. Devemos resgatar a legitimidade das nossas instituições, principalmente a família, e lutar por ela. Devemos ensinar e incentivar essa próxima geração a fazer a mesma coisa. E assim estaremos no caminho certo para construir o futuro da nossa nação. O mesmo Paulo escreve depois para o filho dele na fé, Timóteo, e diz: por causa disso nós sofremos, mas não nos envergonhamos, porque bem sabemos em quem temos crido. Por isso, o programa de hoje eu gostaria de encerrar agradecendo a Deus pelos nossos idosos. Que Deus os abençoe e dê muita paz e muita saúde.